mandaram aqui o Pocket Bravery, jogo de luta, indie e brazuca, jogos obscuros 16. Vamos assistir aqui porque eu estou interessado em ver o que ele tá falando do jogo que eu participei do desenvolvimento. Fui diretor narrativo, fiz o modo história, sugestões do modo, das mecânicas do modo história que foram implementadas pelo game designer, pelos programadores, enfim. Então, tá lá meu nomezinho, roteirista, diretor de narrativa, e outros jogos da cidade também. Tá no meu Twitter, tem o arroba de todos os jogos que eu já trabalhei, caso vocês queiram ver. Beleza? Então, bora lá. Finalmente eu acabei de escrever. Ficou preto? Ai. Ah, tá. Eu vou falar melhor pra vocês. Eu tô feliz de poder finalmente trazer esse vídeo. Pocket Bravery. Pocket Bravery é um jogo de luta indie brasileiro desenvolvido pela Statera Studio. O jogo contou com a direção do Sr. Anderson Halfeld e com o Jonathan Silva como... Não achei mais de nenhum dos dois, mano. Como que você não achei mais de nenhum dos dois, mano? A primeira coisa que aparece quando você procura é uma imagem do cara. Cadê? O Jonathan não achou mesmo, não. Mas o Jonathan tem no perfil dele também, pô. Tem o perfil do Twitter deles. Aqui eles, pô. Aqui eles, tá aqui, ó. Tá aqui, pô. Tá aqui. O Twitter deslogado é uma bosta, mas tá ali. O seu produtor, o que na época fez uma galera achar o jogo meio suspeito. Por quê? Pra resumir, nosso mano Jojo participou da produção de um jogo chamado Trajes Fatais, Foda. que pra ser bem Complicado. direto, tá em produção há tanto tempo que eu acho não ironicamente que Darkstalkers 4 vai ser lançado antes dele. Mas no fim o projeto... Então, pra quem não conhece a situação, é o seguinte, né? O Jonathan sempre quis fazer jogo, e aí ele encontrou o projeto do Trajes Fatais, entrou em contato com o criador, e decidiu entrar junto, e ele vendeu uma casa e um carro para financiar o projeto, fez o financiamento coletivo que deu certo, só que acabou que um dos membros da equipe, que não era parte da equipe, era o namorado de um dos membros da equipe, um dos cabeças da equipe, roubou o dinheiro e fudeu com tudo. Fudeu com tudo. E aí o Jonathan vendeu coisa para tentar sustentar o projeto, só que foi ficando cada vez mais difícil, até que chegou um ponto que ele falou, cara, não tem como trabalhar mais. E aí ele saiu, junto do Anderson, e eles fundaram a Statera. Eu acho que outras pessoas vieram junto também. E a gente lançou o Pocket Bravery antes do Trajes Fatais ficar pronto. O Pocket Bravery já vai entrar no seu terceiro personagem de DLC. Não saiu para console ainda por causa de problemas com a publisher, mas vai sair, fiquem tranquilos. A gente tá muito triste de ter demorado tudo isso. Então, né, o Anderson e o Jonathan foram os diretores gerais do projeto, né? Eles são os cabeças, por exemplo. O Jonathan que me manda esse personagem aqui. O nome dele é tal e o tema dele é vingança. Aí faz só mágica. Aí eu pego aquilo e crio alguma coisa. O projeto foi bem, o jogo lançou, deu super certo, teve uns torneios, teve uma galera até da gringa fazendo conteúdo. Mas como sempre, né? O Justin Wong jogou, curtiu, várias pessoas. O jogo infelizmente não se manteve relevante por tanto tempo. O online dele, hoje em dia, não tem muita gente jogando. Tem quando tem competitivo, quando tem campeonato, até aparece muita gente. Tem campeonato online, né? O jogo tem sistema de campeonato pra você fazer lá dentro e tal. Mas acabou que muita coisa que atrapalhou o lançamento do projeto são coisas que não estão dentro do desenvolvimento de jogo em si. Eles estão nas questões de administração, questão de distribuição, questão... Por exemplo, crossplay. Nosso crossplay está funcionando. Você pode jogar Switch versus PlayStation, PC. Só que crossplay você precisa pagar para produtora. Isso é uma coisa que a distribuidora faz. E aí já falaram, não vai dar porque não tem como. Não tem como ter a licença, muito caro. Aí, porra, fode. O Rollback Netcode, a gente contratou uma equipe famosa de Rollback Netcode para fazer. A gente contratou, né? Tô falando, eu como freelancer da Statera. Sou diretor, mas sou freelancer porque eu trabalho no meu ritmo. Eu não tô lá todo dia. Mas eles contrataram. E aí os caras fizeram tudo direitinho, mas não funcionava em console. Só funcionava no PC. E aí a gente ficou, porra, como assim? E aí a gente foi procurar suporte. Aí pra ter o suporte você precisava pagar tipo $2.000 pra ter o suporte. Hã? Aí a Statera falou, quer saber então? A gente vai fazer o nosso próprio rollback. E aí a própria Statera desenvolveu o próprio rollback netcode. Tem noção disso? Tem noção? Vocês não têm noção de quanto isso é bizarro de difícil de fazer. Tá?
Então o Pocket Bravery acabou sendo vítima de alguma dessas coisinhas, mas que estão criando uma fundação absurdamente poderosa para o próximo jogo. Não o próximo jogo, mas os próximos projetos da empresa. Todos eles agora já têm um sistema online mais robusto, um sistema crossplay mais robusto, um sistema multiplayer mais robusto, um sistema, uma forma de divulgação mais robusta, tudo. Ele foi uma. Tipo, ele e o Guns N' Roses, que foi o primeiro jogo, foram os primeiros, né? Então eles acabam sofrendo muito dessas coisas, mas eles foram usados como base para no futuro dar muito certo. Então, outra coisa que eu acho muito interessante falar é que, por mais que o Pocket Bravery tenha tudo isso de online e tal, o foco que a gente quis botar também é pro jogador casual, tá? Gente, o modo história tem mais de 10 horas de duração, em formato de lutas interativas e quadrinho. Se você vai pegar o arcade, é mais de 12 horas de história. E você não fica parado vendo filminho, não. Você joga. Eu pensei o modo história do Pocket Bravery para ser um grande tutorial que faz o jogador jogar mais do que ele só assiste. Você já começa jogando, tem um pouquinho de história, você já volta a jogar. Você vai desenvolvendo os seus poderes do personagem junto da habilidade do jogador. Então tem gameplay pra caramba. Tem fase 1 contra 2, tem gente no 1 contra 3, tem gente no fundo da fase jogando coisa em você, tem carro que atravessa a fase. Porque o momento offline é o momento que você pode quebrar as regras. As Big Techs geralmente usam um método. Ou você se adapta ao nosso jeito, ou você fica de fora. Pois é, foda. Então, assim, aqui tem um monte de. Gente, o jogo tem modo rodoviária. É um modo hackeado. Você pega lá, o personagem pula 2 vezes, solta magia no ar, solta magia diferente. Você pode fazer combo no ar maluco. É igual aqueles fliperamas hackeados que o Ryu solta 5 Hadouken, sabe? A gente tem um modo zoeiro dentro do jogo. A gente tem 3 arcades dentro do jogo. Você pode jogar meio que um joguinho de nave espacial, que é. Você pode jogar meio que um Toho com um Flappy Bird lá, pra conseguir moedinha, pra comprar as skins dos personagens com o dinheiro do jogo. As cores mudam basicamente o personagem. O personagem é um, ele vira o Ciclopes, ele vira o Hulk. Tudo com o dinheirinho do jogo. Então. Sabe, o projeto tem muita coisa pra quem tá jogando single player. Todos os arcades são canônicos, todos eles têm coisas interessantes. O modo história quebra um monte de regra padrão do jogo, né? Então você vai liberando seus poderes com o tempo. Tem inimigos que são mais poderosos do que o normal. Tem cutscene de pancadaria. E tudo é feito com quadrinho, quadrinização, como se fosse uma obra mesmo, que você tá lendo ali junto. Porra, o jogo pra single player é muito bom. Eu fico muito feliz que eu já recebi um monte de mensagem falando, cara, é o melhor modo história de jogo de luta que eu já joguei na minha vida. É a melhor história de jogo de luta que eu já li, que eu experimentei na minha vida. Eu fico, tipo, muito feliz. E eu tenho coisas que eu gostaria de melhorar. Tem coisa que eu falei, cara, isso aqui não foi tão bom, eu queria melhorar isso aqui, mas você tem tempo. Você tem um tempo pra fazer as coisas, você tem um salário que você recebeu pra fazer aquilo, então você tem que manejar. Então, teve coisa, por exemplo, eu queria que a batalha final do Nuno tivesse mais drama. Só que eu falei, cara, eu não posso ficar metendo drama de cutscene se o jogador não sente isso. O jogo tem abertura de anime, porra. Tem Sakuga do Nuno batendo nos outros. Aí eu pensei, cara, então eu vou arriscar no seguinte, eu vou arriscar no jogador sentindo drama. Então eu fiz uma estrutura de luta pra gradativamente ela progredir e você sentir raiva do filho da puta do Hector. Pra quando você ganhar dele, você ficar, yes! E aí eu falei, galera do game design, bora fazer aqui assim a luta, bota desse jeito aqui e tal, deixa muito difícil, aqui pode, apela mesmo. Então a gente foi construindo tudo isso, então eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz, o trabalho que a equipe inteira fez. Tá? Todo mundo fez muito mais do que poderia, do que deveria, todo mundo superou os limites. E aí, por isso que a Statera quer continuar com isso, crescer e continuar a produzir mais jogos da franquia. E, gente, as coisas que o Jonathan imaginou, passou pra mim, que eu elaborei. Não tem muita coisa. Não sei se, eu não posso falar. Mas vai chegar daqui 5 anos. 5 anos? Vai chegar daqui uns 10 anos, quando tiver no Pocket Bravery final, no arco final, daqui uns 10 anos. Vocês vão ver coisas que estavam no primeiro Pocket Bravery. Quer dizer, não vai ser Pocket Bravery, vai ser Bravery já, né? O final do Bravery ali, né? Ou o grande final. Vai ter coisa que tá nesse jogo. E vocês vão ver e falar, caralho, tá no primeiro jogo! Ah! Porque é isso que acontece na internet. Criatividade, direção de arte, gameplay realmente engajante? Não! Me dá os mesmos lixões AAA cheios de bugs e skill trees inúteis que me dão 5% a mais de dano e joga inimigos com 20% a mais de vida na minha frente. Num mundo aberto cheio de coletáveis cagados que uns e outros estão defendendo, supostamente, por terem ganhado viagens pra Disneylândia.
Emocionante. Jogo bom demais. My God, e o cego, filha da puta! O meu ponto é que, será que esse jogo realmente não merece tanta atenção? Será que o jogo não segurou os jogadores por ser muito maçante? Ou seria ele mais uma das incontáveis provas de que a indústria dos videogames não é uma meritocracia? Bem, amigos, Nunca foi. acho que a gente pode começar um pouco mais devagar, com um pouco de história. Nossa, cutscene, todo golpe, todo Final Attack tem a porra de uma cutscene pixel art. A história de Pocket Bravery envolve vários personagens, mas principalmente Nuno Alves, mercenário mais bonzinho e íntegro do planeta, e também Não, ex-membro ele do... fez merda, viu? Ele não é bonzinho nem íntegro. Tanto é que eu não podia deixar isso claro no Pocket Bravery, mas o Nuno quer se matar. Durante a história inteira, o Nuno fala que ele quer matar o Hector e desaparecer depois. Eu tive que censurar isso porque a gente recebeu avisos da organização lá de verificação de idade dos Estados Unidos. Cara, a história tinha muito mais sangue e tinha muito mais palavras pesadas. Por exemplo, o Daisuke não chamava a Ximena de bruxa. Ele chamava de wench, que é tipo... É uma forma pejorativa de chamar de bruxa. É tipo... Sua vadia, sua bruxa, uma junção disso, né? Mas é porque é piranha, é. E aí tem que botar witch, porque tomou idade. Toma idade, não pode. Aí, porra. Não é que não pode, é que prejudica muito. Aí o Nuno, tinha uma hora da história que tava lá. Que ele fala, eu só quero matar o Hector e morrer depois. A gente teve que tirar isso, eu deixei desaparecer, quero sumir. Entendeu? Eu tive que botar isso, mas o Nuno ele fez muita merda, né, na história. Tanto é que, pra quem tá esperando que eu vou fazer, ai, olha só, o Nuno fez um monte de merda, mas agora se redimiu. Vocês estão achando que o Nuno vai virar heróizinho? Esqueçam. Ele vai ter várias etapas de lidar com as coisas que ele fez. do grupo paramilitar conhecido como Matilha, um grupo liderado por Hector Silva, que é o cara mais sem paciência, sem papo furado, porradeiro, violento, pique e o giro da... Vilão de verdade e hype, nada desses vilãozinhos. Ai, eu tive um passado muito triste, agora eu vou descontar na sociedade. Moleque, o Hector é poucas ideias, fi. Inclusive, mas eu não posso falar do passado do Hector, mas é um passado top. Quem já leu na história sabe um pouco. E ele não fica assim. Ele não fica de mimimi, não! Não tem mimimi. A Radassa fica, ai, Hector, nossos pais morreram. Você sabe de alguma coisa? Eu sei. O Hector, de onde você tirou essa fantasia da sua cabeça? Nossa, não sei de nada, mano. Eu sou assim porque eu sou assim. Não tem nada de meus pais morreram e eu fiquei traumatizado. Ele não fala isso, mas eu tô, né, desabafando aqui. Que é o cara mais sem paciência, sem papo furado, porradeiro, violento, pique e o giro das ideias que eu vi desde a última visita do meu tio. O plot principal envolve Nuno despertando seu Icor. Icor? Eu não sei como fala isso aqui. Que é basicamente uma espécie de superpoder que se manifesta diferente em cada indivíduo. Em uns se manifesta como elementos, em outros como energia, e no Arshavin manifesta como porrada. Força bruta. O Icor do Arshavin é reforço físico total. Nuno está atrás de vingança por Hector ter, de acordo com ele mesmo, destruído sua vida. Nuno, no entanto, após ser considerado um aquele ponto, né? Tipo, ele fala que o Hector destruiu a vida dele, mas quem destruiu a própria vida foi o Nuno. desertor pela Matilha, acaba sendo preso no Canil, um lugar onde a galera da Matilha se diverte espancando os outros. Nuno, nessa prisão, encontra Lobo, que é um aparente veterano de guerra porque ele é velho, com a aura pesada e tapa-olho, que anda de sobretudo aberto. E o nome muito brabo. O nome dele é Lobo. É sério, eles tentaram muito fazer esse cara parecer legal. Mas ele é muito legal. E eles conseguiram, porque esse cara não é DLC ainda. Tudo errado, tudo errado. Lobo tem um plano de fuga, mas... Cara, quando a gente jogou, eu falei, ninguém descobriu o segredo dessa cena. Gente, como vocês... Tá vendo esse rato? Esse rato tá animado. O rato tá animado no jogo. O que isso significa? Vocês precisam entender, pelo amor de Deus. Eu não fiquei botando foreshadow pra ninguém pegar. Não pode ser verdade um negócio desse. Que o rato se move e outras coisas acontecem e ninguém percebeu, mano. Eu não vou falar. Mas pra ele funcionar, Nuno vai precisar despertar o seu... poder.
E quando ele consegue, o poder dele é o poder do fogo. Que ele não consegue usar direito ainda. É o Não é poder do fogo, é explosão. shonen, né, gente? Tem jeito não. Mas eles fogem. Então o Nuno começa a planejar sua vingança. Mas ele precisa rastrear Hector. E Ah, você tem que entender que não tem ninguém que narrativa é narrador. Pois é, né? jornada, ele se junta a Mingmei, uma garota que adora animes e games, e ela faz referências, e ela é toda doidinha, e ela tem uma história que nunca é revelada, e quando ela vai contar, ela conta pela metade. Eles vão falar, ué, Migme, por que você não falou isso? Ela fala, ué, ninguém nunca perguntou. Ela fala, não, os detalhes técnicos já passei, só não vou falar o que é pessoal meu. Mas ela conta um pouquinho disso. Ela fala que o avô dela, né, ela tinha problemas com o avô, mas depois ela teve problema com a matilha, e ela foi sequestrada, e o avô trocou o amuleto que ele tinha por ela. Isso é dito na história, hein? Ela tem que ler a história. No meio do caminho, ele também se une a Sebastian, um boxeador com elemento de gelo, e Radassa, uma lutadora que possui o elemento do amor. E todos eles... Não, isso aqui... What the fuck? Mano, tem umas coisas na wiki que eu tenho que tirar, porque... que eu não entendo. Quem que botou? Eu tenho que ver até as pessoas que... Primeiro, muito obrigado por ter uma wiki de Pocket Bravery. Eu fiquei muito feliz quando eu descobri isso. Mas quando eu vim aqui... Mano, olha isso, que insano, que insanidade. Que loucura, Divesh é um personagem novo que vai sair. Trivia. A existência e função do Divesha é próxima ao Kage, que é uma forma física separada do Evil Ryu, de Street Fighter. Do Jago, do Shadow Jago e Zangetsu, inicialmente referido como Ichigo Hollow, do mangá de Bleach. Tem um cara no comentário da... Eu espero que ele veja esse vídeo. No comentário da estátua, que todo vídeo da estátua ele fala: kkkk, quantos narras encheu o saco de vocês pra fazer o Hollow do Nuno igual o Ichigo de Bleach? Cara, o conceito não é esse. O conceito do personagem não é esse. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que vocês vão descobrir quando o personagem lançar. Só que o povo fica... Mano, não tem nada a ver! Não tem nada a ver. Mas os caras falam, não, tá no link. O poder da Radassa não é amor, tá? Não é amor. A Radassa, inclusive, ela não tem... elemento... É porque tem um coração. Só que não é... O poder dela é baseado nas emoções dela, né? Que são muito intensas. E isso faz... reforço físico, principalmente. Porque no Pocket Bravery existem várias manifestações de poder. A mais básica, quando você manifesta o poder, é reforço físico. Depois, a segunda mais básica é a pneuma. O que é pneuma ou neuma? É a palavra para respiração ou breath, né? Sopro em grego. Por quê? Vamos lá. Supunhetamos que temos uma pessoa aqui. Tá vendo? Uma pessoa. A pneuma, por que ela tem esse nome de sopro? Porque essa é a energia que os personagens usam para ser meio que a campo de força, ou a barreira em volta do corpo, para eles ganharem resistência às coisas. Pneumonia vem de pneuma, que é sopro, pulmão e tal, é tudo conectado. Mas aqui é essa barreira. E a forma que os personagens compreendem essa barreira que está em volta deles, quando eles passam a mão e sentem e começam a ter sensibilidade do próprio poder, é como se tivesse uma camada de ar, uma camada de vento, entendeu? Uma densidade de ar diferente. E daí vem o motivo de ser o sopro, a pneuma, o vento, o ar. É por causa disso. É porque quando você começa a sentir o seu poder e treinar ele, a sensação que você tem de botar seu ícor no seu corpo é como se tivesse uma camadazinha por cima de um campo de força. Essa explicação não está no jogo. Pra ser honesto, então eu posso culpar quem não sabe. Mas agora você sabe. E isso não tem problema eu revelar, não. Eles se unem para ir atrás de Hector Silva, o melhor personagem desse jogo. E o cara é monstruoso. O cara arrebenta todo mundo o tempo todo. E por que ele faz tudo isso? Mano, porque ele quer.
O cara é assim, eu faço o que eu quero, quando eu quero, porque eu quero fazer. Assim mesmo. Zé Ruela. Ir atrás dele não será nada fácil, mas nossos heróis são destemidos e por isso vão adiante em uma busca para pará-lo antes que seja tarde, enquanto eles encontram incontáveis aliados preciosos no caminho. Então vamos mundo afora nessa jornada cheia de itens místicos, reviravoltas incríveis. As relíquias nem foram foco ainda da história. Elas terão mais utilidade no futuro. No momento eles estão tentando descobrir exatamente o que é, tanto é que a parte mais relevante da história é quando eles pegam essa ave e levam para o laboratório da Malika para descobrir o que é. Batalhas maravilhosas. E o Daisuke tá aqui também. Ele não faz nada no modo história, e o modo história dele tem menos de 10 minutos. É porque ele é uma história paralela. A história dele e da Ximena são paralelas ao que está acontecendo. Ele aparece na história dos outros. Ele aparece na história da Malika e a Ximena aparece na história da Hadass. E aí depois eles têm os próprios caminhos, né? Ele aparece na Malika e depois ele tem a história o caminho dele, que é pequenininho mesmo. Porque esse vai ser um ponto que não está acontecendo no núcleo principal da história e que eventualmente vai ser mais focal no futuro. Mas no momento não é. Então ele está só ali. Isso foi uma decisão que a gente teve de... Muitas vezes nos jogos o povo fica botando todos os personagens por uma mesma coisa e tal... E fica muito forçado. E aí a gente falou, cara, vamos dar esses dramas pra esses personagens viverem a vida deles. Aqueles que têm que se unir, vão se unir, tipo, unir na história, né? Vão se encontrar. Aqueles que não têm que se encontrar, não vão se encontrar. A gente não vai forçar eles a se encontrarem. E aí a gente tem aqui só que alguma coisa aconteceu no passado do Daisuke, a família dele aparentemente morreu, e ele culpa a Ximena por causa disso. Mas ela fala que não lembra do que ela fez. Fala, não, eu vou me lembrar de todo mundo que eu matei? Tá maluco, mato muita gente. E aí, o que isso significa, né? A história de Pocket Bravery é muito legal, claramente puxando inspiração de diversos animes e jogos, mas eu devo dizer que essa história é mais uma introdução, na verdade. Isso. Ela quer nos apresentar a esse mundo e a esses personagens, mostrar como as coisas funcionam nele. Enfim, a gente já falou muito de história, então agora... Pode falar mais de história, eu gosto. Vamos falar um pouquinho de gameplay. O gameplay de Pocket Bravery é super bem realizado, um mesclado de boas ideias que funciona em perfeita harmonia. O jogo claramente foi feito por pessoas que gostam muito de jogos de luta, então por isso o jogo tem vários sistemas... Inclusive o Anderson, que é um dos game designers principais, ele veio do Mugen e ele tem, acho que dos 5 Mugens mais famosos de The King of Fighters, que tinham até 2020 e pouco, 3 eram dele, eu acho. Fala, Dragon L0, valeu demais pela rede, mano. Eu acho que tem um vídeo seu pra gente assistir, mano. Fica por aí que a gente assiste ele também. Mas diferentes. O jogo conta com 2 botões para socos e 2 botões para chutes. O jogo também conta com 2 barras, uma barra de elementos e uma barra de super mesmo. A barra de elementos é usada principalmente para você poder fazer os seus EX em Pera aí que meu... de elementos e uma barra de super mesmo. A barra de elementos é usada principalmente para você poder fazer os seus EX. É porque tá no online, aí tá o rollback, tá... Algumas outras coisas que a gente vai falar depois. E a barra de super é usada para você liberar o modo secreto de mundo aberto. Mentira, ela é usada pra você fazer super. É óbvio. Existe uma clara inspiração em KOF nesse jogo, o que me deixou... Por que o cara tá aparecendo no Mega Man? Porque o cara foi lá na lojinha do jogo e gastou suas moedinhas dentro do jogo pra comprar uma cor do personagem que transforma ele no Mega Man. Isso não é DLC, não é nada. Ele só jogou o jogo e liberou uma cor que muda completamente o visual do personagem. Um pouco de receio, porque se tem uma série que eu sempre fui horrível em jogar, foi KOF. Mas o jogo tem bastante coisa única que o permite ser mais do que um simples clone de um jogo mais popular. A começar pela mecânica de Breaker, que é realizada apertando os 2 botões de soco forte e chute forte ao mesmo tempo. Isso faz com que você se afaste do seu oponente e volte a uma posição neutra. Isso custa metade da sua barra elemental caso esteja defendendo ataques, mas custa a barra toda se quiser usar enquanto você apanha mesmo. O que é muito interessante na real, eu achei a mecânica muito boa, bem parecida com os bursts em Guilty Gear. Isso pode ser usado como uma simples maneira de evitar pressão, ou então como uma forma de sair de um combo longo que... De graça depois de comprar o jogo, que inovador. Pois é, cara, você precisa só jogar, sei lá, um modo arcade, tu já compra todas as skins de um personagem. Que loucura, né? A gente é muito burro, devia ter metido cada uma por R$2,99 e a gente tava nadando dinheiro. Provavelmente vai resultar em toneladas de dano. Isso já começa a mostrar uma coisa que eu gosto muito em Pocket Bravery, a constante... É muito doido ver comentários sobre a história sabendo que você tem meio que tudo na sua cabeça e a gente não sabe de nada, de um monte de coisa. Pois é, é agoniante. É agoniante. Interação entre os jogadores. Eu fiquei surpreso com o quanto de interação o jogo tem num nível, eu diria...
Médio, baixo, eu não sei, mas é uma experiência muito divertida. Maior jogo de todos os tempos? Também. Pô, mais um adjetivo pra ele, obrigado. Eu não acho não, mas ok, né? É legal, Mano, Cara, contra fatos não há argumentos. E agora falando nos personagens, o cast de Pocket Bravery é super legal, com diversos personagens que se encaixam em diversos arquétipos diferentes, tanto de gameplay quanto de design e personalidade mesmo. A gente tem o Grappler russo super amigável, o Rushdown agressivo e estiloso, o personagem que precisa de um TCC para jogar. Aliás, o gameplay de todo mundo é levemente diferente, e isso cria um efeito onde todo mundo meio que tem uma utilidade diferente dos outros, no nível onde individualidade é muito presente, mas não no nível assustador, como em BlazBlue, onde todo mundo parece estar jogando um jogo diferente. Passando um pouco para outras áreas do game, o jogo é bem robusto, com um modo treino muito funcional, 3 tutoriais excelentes, e o modo história é muito bom também, com diversos momentos legais e batalhas interessantes, e também tem alguns tutoriais nele para te ajudar a entender melhor as mecânicas. O modo conta com imagens desenhadas para todos os momentos, o que torna a experiência mais próxima de ler uma história em quadrinhos, ao invés de estar lendo uma visual novel com suas paredes intermináveis de texto. O que para mim é muito bem-vindo, eu amo BlazBlue, mas tem um motivo para eu ter visto boa parte da história no YouTube. O jogo possui outras coisas como o clássico modo arcade, um Combo Factory para você poder montar suas próprias receitas de combos, No Combo Factory você pode testar frame a frame todos os movimentos possíveis. E aí você pode dar play pra ver o seu personagem fazendo tudo. sobrevivência, limite de tempo, enfim, todo o necessário para você extrair o máximo de divertimento do jogo. E tudo isso acaba tornando o jogo muito robusto, não apenas na questão dos seus sistemas de gameplay, mas também nos modos nos quais você pode investir mais tempo. E falando em investir, claramente teve muito investimento nesse jogo. O estilo, a música, toda a estética, eu não tô falando só de dinheiro não, cara, mas sim de coração. Um exemplo bom são as animações no começo de cada fase. Essas animações não servem pra nada, são apenas um detalhe que não tem nenhuma função mecânica ou narrativa, só estão lá por puro capricho, e esse é justamente o ponto aqui. Capricho. Sim. Porque esse tipo de detalhe inútil é exatamente o tipo de coisa que difere um produto qualquer de algo feito com carinho. Se algo faz parte da visão do criador para o jogo funcionar, então isso tem que ser programado e refinado no código do jogo, seja mecânica ou ponto narrativo. Mas algo assim que não serve para nada é o tipo de detalhe que justamente para muitos não significa nada, mas para mim na maioria das vezes significa muita coisa, pois mostra a disposição dos desenvolvedores em fazer uma coisa que é super legal e caprichada, que você pode pular com um simples apertar de um botão. Essas animações são legais e dão um toque a mais em todo o encontro no modo arcade, mas se você quiser pular todas e nunca ver... Mano, vocês estão ligados por que essa árvore tá cortada? Cara, é muito detalhe, cara, é muito detalhe, é muito detalhe. Ai, esse projeto é muito foda. Essa árvore tá cortada porque é a árvore que é cortada na perseguição do Daisuke contra a Ximena. Porra! nenhuma delas Tá no modo história. Como que a árvore foi cortada? Por que tem uma árvore cortada no meio da cidade? Tem no modo história do Daisuke, tem lá, eles ele tem um momento que ele corta a árvore. Você pode, porque por mais que os desenvolvedores sabem o trabalho envolvido no que eles fizeram aqui, eles sabem que nem todo mundo tem interesse nisso e querem pular direto pra porrada. É por isso que esse tipo de detalhe minúsculo e sem importância tecnicamente falando, ironicamente pra mim, é super importante. Olha só pra isso, que incrível, cara! Eu não fico tão admirado com algo desde o flop do Esquadrão Suicida. Hey! Baby, só felicidade. A pixel art desse jogo é excepcional e eu fico surpreso com o tanto de cuidado e carinho que colocaram no jogo. E ver todo esse capricho e esmero em movimento quando você joga é simplesmente super divertido. Quando você usa um ataque final e o jogo te mostra essas animações, cara, isso aqui é usado pra caramba. Torna esses golpes simplesmente incríveis de ver. E as animações desses golpes são super exageradas, cheias de energia, é muito legal de ver. Aliás, quero aproveitar para dizer que gosto de como o jogo abraça uma das coisas mais incríveis que o Brasil tem, que é a nossa dublagem. E você não tá calma aí pra ver se Kiko doente? Apesar de algumas vozes serem muito similares, nenhuma dessas pessoas dublando é de fato alguém muito famoso. A mais famosa dessas escolhidas provavelmente é a Vizedek, que é famosa por dublar a Foo Fighters e o Tails, e por outros motivos. Uns 25 mil deles, pra ser exato. E possivelmente o Marcos Felipe, por ser uma voz muito presente nos Voice Makers, mas de resto, Ganhou 25 mil. São praticamente desconhecidos. O que me surpreendeu por um lado, porque cada um deles claramente deu muito de si. O Endid, por exemplo, ficou muito bom quando ele diz pra você cair. Nuno, seu interior... Como é que é? Nuno, seu interior continua conturbado.
Não tenho tempo pra essas coisas, Didi! Caia. E você sente. Let's go. A direção do pessoal aqui tava muito boa e, como dito, o esforço e o amor que esse pessoal teve por tal oportunidade é palpável no seu trabalho. E eu gosto de pensar que esse trabalho foi uma experiência super positiva e, no geral, muito tranquilo. Foi muito tranquilo. Ninguém se estressou, não teve confusão, não teve, né, desespero, choro, dinheiro, não teve nada disso. Foi tudo muito tranquilo, foi tudo confia. Pra esses dubladores. Mas pra que só imaginar, não é mesmo? Eu vi na época da internet, é só entrar em contato com algum deles e perguntar. Ah, não, e com foi a isso galera, que eu fiz, com a galera da dublagem foi super de boa, os caras são muito legais. não é mesmo? Eu não escrevi todas as falas de todos os personagens, mas eu escrevi uma boa quantidade de falas de quase todos os personagens. Acho que do Hector o Joe já tinha tudo. Mas dos poderes também, a gente se reunia pra fazer as falas dos poderes, fazer o nome dos poderes também. Tá bem legal. Normalmente eu fazia na ficha do personagem, eu faço os poderes dele, e aí a galera do game design transforma isso num personagem. E aí a gente se reúne pra conversar sobre os nomes, falas, grunhidos. Internet, é só entrar em contato com algum deles e perguntar. E foi isso que eu fiz. Pessoal, o Honda Editor falando aqui, e é o seguinte. Nessa parte, eu ia colocar uma entrevista com alguém, no caso fui atrás do Niel Sobrinho, que é o dublador do Hector, mas acontece que foi na época que o Twitter caiu. Foi bem na época que o Twitter... Eu mandei mensagem pra ele num dia e no outro Twitter caiu. E agora o Twitter já voltou. Quando eu fui ver lá, eu descobri que o Niel Sobrinho tinha me respondido de fato, mas infelizmente eu já tinha muita coisa pronta, eu já tinha feito muita coisa do vídeo e eu achei que já tinha ficado muito longo. Niel Sobrinho, caso isso chegue até você, primeiramente, o seu trabalho como Hector ficou maravilhoso. Ficou incrível. Ficou incrível. E segundo, 1000 desculpas por você perder o seu tempo comigo. Eu estou extremamente... É sério, isso é uma mancada da minha parte, independente de tudo. Porque chamei ele pra algo e não fui até o fim com isso. Mas você mandou mensagem pra ele depois, você pede desculpa. Constrangido com tudo isso. E eu só posso pedir desculpas de forma sincera e... enfim. E falando em constrangimento, não esqueça que o canal Mente Alternativa, apesar de ser monetizado, ainda não é minha fonte principal de renda. Sendo assim, caso você queira, você sempre pode fazer uma doação de qualquer valor no LivePix. E após isso, seu nome ficará aparecendo na aba de apoiadores. Eu sempre acho super constrangedor mendigar desse jeito, mas se eu não fizer isso, eu não vou comprar minha Lamborghini, né, guys? Esses Hot Wheels estão cada vez mais caros. Pessoal, a gente tá chegando no final do vídeo, então é hora dos spoilers. Caso queiram Spoilers! No final do vídeo, também na metade do vídeo. É assim que eu gosto, final do vídeo é metade. criar a história por conta própria, eu recomendo que pulem agora para o A gente vai ver tudo. Quem não viu ainda a história, quer ver depois, então volta daqui 10 minutos. Confia que vai ser 10 minutos. tempo que aparecer na tela. Após correr muito atrás do Hector, finalmente Nuno e companhia formam um plano para atacar ele aonde a matilha está acampando, tudo na base da maciota. Nessa missão irão ele, Ming-Mei e Brandon, um cara novo que é apresentado nos 45 do segundo tempo, mas ele parece um personagem legal. O objetivo da missão... Não é apresentado nos 45 do segundo tempo. Ele é apresentado quando eles estão na África. A Kimberly fala, o Brandon tá no Brasil, ele é meu parceiro de equipe e tal, ele é muito bom, sei que e tal. E você é meio brasileiro também, né, Nuno? Aí o Nuno fala com ela e tal. E aí depois na rota da Kimberly, no avião, enquanto ela tá indo pra Índia, ela conversa com o Brandon também. Eles têm uma videochamada, a gente conhece mais sobre o Brandon. Então calma lá! Não vou ser vítima de hipérboles e falácias não, hein? Eu planejei tudo bonitinho, tá tudo lá, foreshadow bonitinho, apresentação de personagem bonitinha, porra. Qual foi? Um deles não é nem matar Hector, nem destruir a matilha, e sim atrasá-los, porque eles sabem que eles não tancam. Mas infelizmente tudo dá errado e o pessoal é forçado a partir pra cima. Parece eu em jogo de stealth, velho. Que bando de maluco ruim de trampo, velho. Inacreditável. Culpa do Nuno, deixando claro. Assim que o Nuno encontra o Hector, ele decide tentar segurá-lo por lá, porque ele estava prestes a ir embora. Basicamente, então, o Nuno chama a atenção dele e diz que ele arruinou a vida dele e que aconteceu uns par de perequetê muito trágico e tal, não sei o quê. E o Hector já logo dá uma invertida falando que o Nuno só quer ficar se fingindo de bonzinho e fugindo do que realmente acontecia na matilha. Eu vou dar spoiler aqui que o trauma do Nuno e aquilo que o tornou inimigo da matilha foi quando ele discordou de um massacre que eles fizeram em um templo cheio de monges. E o Nuno não fez nada, mas ficou todo traumatizado e raivoso pelo ocorrido. Ele então culpou Hector por ter destruído sua vida. E o contraponto do Hector é... Mano,
A gente é um grupo terrorista. O que tu achou que a gente fazia? Ô, cara burro! É isso mesmo, mano. É isso mesmo. Agora vocês vão descobrir o porquê o Nuno foi pra esse lado depois, né? Negócio que esse jogo não tem os backstories de cada personagem totalmente. Só tem o suficiente para você compreender o que tá acontecendo. Mas é isso mesmo que o Hector fala pra ele. Não nessas palavras, mas é isso mesmo. Ok, não foi exatamente isso que ele falou, mas foi quase isso. Foi E eu quase sei lá, isso. eu sou obrigado a concordar com o meu personagem favorito do jogo. O Nuno juntou com um grupo paramilitar super violento e quando eles cometem atos violentos, ele quer ficar surpreso. Nuno se junta a ser criminosos e criminosos cometem crimes. Nuno. É assim mesmo. É porque são detalhes que vão ser explicados no futuro, mas que eu falei, mano, deixa aí, é legal que gera engajamento. Que é. O Nuno nunca participou de uma missão que teve morte antes. O Hector, inclusive, fala isso, né? Só porque nas missões que você participava não tinham mortes, o Hector fala isso nesse diálogo. Você acha que a gente não fazia nada? Você é tão inocente assim? Ou você só tá querendo ver o que você quer? O Hector mete um monte de verdade ali na cara do Nuno que realmente tava precisando escutar. Preso? Não vou mentir, esses diálogos finais não me pegaram muito não. Mas logo em É seguida, porque o foco era pra ter a pancadaria mesmo. o Hector piora tudo, porque ele manda o famoso "Nós somos iguais". Eu fiz isso muito antes dos novos Nós Somos Iguais que o Jujutsu destruiu. Mano, por quê? Saca só, eu vou dar Vocês vão descobrir eventualmente. apenas a minha opinião aqui, ok? Esse discurso vem meio do nada e pra mim não tem nada a ver. O lance de nós somos iguais tem que ser muito bem contextualizado. Isso é verdade. E um dos melhores exemplos. Por isso que eu falei que eu gostaria de ter feito o final melhor. Eu não acho que ficou ruim, eu tô muito satisfeito com o que eu tinha pra fazer. Mas dentro do que ele fez, eu falei no início desse react, né? Eu queria ter melhorado o final pra melhorar exatamente algumas partes do drama aqui. Eu falei, cara, não vou conseguir fazer isso a tempo, então a gente vai focar onde? Na batalha. Exemplos pra mim, nesse caso, é o Armstrong e o Raiden, que também tem esse lance nos 45 do segundo tempo. Mas veja bem, por que no meu ver aqui funciona e aqui não? Pô, porque Metal Gear Rising Revengeance é um jogo incrível, né? Que eu tenho que andar muito ainda pra chegar nesse nível. No meu ver, funciona porque os paralelos entre os dois são fáceis de relacionar. Armstrong e Raiden, ambos seguem seus próprios caminhos independente do que digam a eles. Ambos são pessoas destemidas que estão dispostas a tudo por aquilo no que acreditam. Só que tem uma diferença. O Raiden não tá buscando redenção. O Nuno tá. E pro Nuno ter eventualmente a redenção dele, que não aconteceu ainda, ele precisa sofrer muito no caminho e fazer muita merda. Como o Nuno foi um filho da puta no início da vida dele, que a gente conhece, eu não podia deixar ele ser só um personagem legal. Pra mim seria ruim. Ah, ele foi um filho da puta, matou gente, indiretamente, de que seja, e ele é muito legal. Aí eu falei, não vou fazer isso. Se ele for filho da puta, eu preciso fazer com que ele sofra as consequências dos atos filhas da puta dele. E durante a história toda dele, ele vai falando que o Hector acabou com a vida dele. E o Hector fica, mano, você é burro. E aí, nesse ponto da história, que é com o Nuno, nessa batalha, que o Nuno percebe que eles são iguais, né? Isso vai ser melhor trabalhado no futuro, mas não é uma desculpa. Eu entendo, não é uma desculpa. Porque eu gostaria de ter melhorado aqui. E eu não vou falar nada do futuro pra não dar spoiler também. Mas que é o ponto dos dois, resumindo aqui, dos dois serem egoístas. Só que o Hector é um nível muito maior, né? Durante a história, o Nuno vai sendo demonstrado como egoísta. Várias vezes. Ele quer trabalhar sozinho, do jeito dele, ele não escuta ninguém. A Ming Mei fala, cara, você acha que é só você que tá arriscando a vida? É só você que tem treta com a matilha? Tá todo mundo envolvido, cara. Não faça merda sozinho. E aí, o momento que o Nuno percebe isso, que ele tava fazendo merda, que a partir daqui que começa... É que isso aqui é bem o prólogo, né? O momento que ele começa a perceber que vai dar merda, que ele precisa mudar, é nessa batalha. E é exatamente essas partes que eu queria ter melhorado. A parte que eu fiquei mais insatisfeito com o jogo é essa. E pra vocês terem uma curiosidade, coisas que esse final não foi o primeiro final que eu escrevi. No primeiro final que eu escrevi, o Brandon perdia um braço. A luta, o Hector era capturado, era preso. Só que por questões de projeto, interesse de personagens, ideias para jogos futuros, a intenção do Jonathan, do Anderson, eu tive que balancear tudo isso. Então, por exemplo, o Hector foge. Né? O Brandon não perde o braço.
por exemplo. Então, essa que é a dificuldade de escrever história que todos os mangakas, todas as empresas, todos os jogos passam, no sentido de você não está escrevendo só para você. Você está escrevendo tendo que ajustar vários elementos de várias outras áreas do projeto para que eles façam sentido dentro do planejamento total. Entendeu? Então, essa parte do Nuno é uma que eu sempre fiquei com vontade de melhorar, para expandir. Porque uma das coisas que a gente falou no projeto é a gente não pode fazer um jogo. Não que não pode, né? Mas a ideia do jogo não envolvia essa parada de vamos apresentar todos os personagens, o passado deles e tal. Envolvia muito mais já cair na ação, vamos dizer assim. E aí, de acordo com os parâmetros escolhidos, a gente falou, tá, então a gente vai começar assim, dessa forma. A gente sacrificou algumas coisas para ganhar outras no caminho. Então eu entendo que esse final poderia melhorar. Eu não tô 100% satisfeito com ele. E acho que é isso, eu entendo a crítica do cara e eu concordo. Fazer redenção é muito difícil. Só que dentro do tempo que a gente tinha, da proposta e do que eu podia fazer na época, eu fiquei bem satisfeito. Mas é muito raro um artista olhar para o trabalho do passado e continuar satisfeito, falando, podia melhorar isso aqui, mas a gente não pode fazer isso. Inclusive, no projeto isso aconteceu várias vezes. Cara, eu queria melhorar isso aqui, não dá tempo. E não tem recurso. Por exemplo, várias lutas eram para ter uma cutscene maior. Em pixel art mesmo. Sabe aquelas batalhas de pixel art que você vê no YouTube, que são muito fodas, então? E ambos têm objetivos similares na história. Os dois querem acabar com as guerras sem sentido no mundo. Para Raiden, essas guerras sem sentido só existem pois os fortes manipulam os fracos, assim criando conflitos gigantes. Mas se eu não me engano, o Hector fala, nós somos iguais. Essa frase do você também é egoísta, que nem eu. O Nuno, ele gosta de sobrepor a força dele nos outros. Ele gosta de ser violento. E é a mesma coisa que o Hector faz. O Nuno era um projetinho de Hector, vamos dizer assim. E tudo isso tá na história, tá no diálogo deles. Mas, de fato, não é o foco. Isso fica muito implícito. E aí foi o sacrifício, né? A gente deixa pra depois. Aqui vai talvez faltar pra algumas pessoas, como faltou pra ele, eu entendo isso. Eu até concordo, faltou pra mim também, o que eu gostaria de fazer. Mas chega um ponto que você faz coisas mais de forma lógica do que emocional, vamos dizer assim, né? Enquanto usam na produção de projeto. Outras pessoas para seus objetivos. Para ele, o problema está naqueles que manipulam. Pro Armstrong é o contrário. Para ele, o problema é que as pessoas sem integridade e sem valores próprios seguem os manipuladores e são usados como massa de manobra para assediar e atrapalhar os verdadeiramente fortes. Assim criando conflitos desnecessários enquanto lutam por coisas nas quais eles nem ao menos Nuno é um Pocket Hector. Cinema, caralho, finalmente compreenderam Pocket Bravery. acreditam ou compreendem apenas para poder pertencer a um grupo. E se não fosse por essas massas, os manipuladores fracos de espírito e ideias não teriam como iniciar nenhum conflito em grande escala. O O jogo problema é muito bom, pelo amor de Deus. Plano Verde Já estou feliz de ser comparado com esse jogo. Armstrong são os manipulados. Ambos almejam o mesmíssimo objetivo, mas têm visões completamente diferentes de como alcançá-lo. Por isso que quando Armstrong diz que os dois são iguais, isso carrega tanto peso. Eles são iguais, mas com experiências muito diferentes que moldaram suas visões de mundo e metodologias. O que É que ele tá falando a visão, eles são iguais no ponto de vista de trama, né? Tô falando que eles são iguais no ponto de vista emocional um do outro. torna a maneira que agem extremamente diferente, literalmente algo atrelado diretamente ao tema central de Metal Gear Rising, os memes, o DNA da alma, e como ambiente e experiências são capazes de moldar caráter, ideias e métodos. Agora voltando pro Pocket Bravery, quando o Hector diz que os dois são iguais, eu não sinto esse peso. Concordo, gostaria de ter botado mais peso. E pra ser justo, a história tenta muito te vender essa ideia. Tem alguns momentos onde o Nuno pensa que ele tá parecendo o Hector, ou que as sombras dele Tem alguns momentos sim na história disso que é exatamente eu tentando projetar esse elemento de mostrar porque que o Nuno sente isso. Mas eu no final gostaria de ter compilado mais esse sentimento. falam que ele tem que se entregar e que ele quer ser como o Hector, mas eu não consegui comprar essa ideia. Os dois não têm nada a ver. Desde o começo, independente No caso que eu tô falando. Aqui eu vou ter que defender meu lado. Eles têm a ver sim. Pelo que tá escrito do jogo, não pelo que tá na minha mente. É toda hora a questão do egoísmo e vou falar de selvageria, não é exatamente esse o termo, mas do egoísmo e de se sobrepor aos outros. Então vou deixar
isso bem anotado pra deixar isso mais claro nos próximos jogos que a gente for fazer. Independente do porquê Nuno se juntou à matilha, ele sempre tentou não matar ninguém. E ele conseguiu. O próprio Hector diz isso. Ele diz que o Nuno quer ser como ele, que ele quer abraçar a violência e fazer o que quiser. E tá, por mais que o Nuno foi violento em algumas partes da história, O Nuno quase matou o cara ali de graça. até mesmo o trauma dele não envolve ele descarregando um pente em ninguém. Enquanto o Hector tranquilo. Era pra envolver. Era pra ter mais coisa nesse sentido. Mas, igual eu falo, a parte do produto muitas vezes prejudica a parte da arte. Era pra ter mais coisas, situações do Nuno. E no início da história também tem, tá? O início da história o Nuno entra em Portugal num armazém e ele desce o cacete em todo mundo. Essa parte original era muito mais sangrenta. Só que o que acontece? A gente recebeu a carta lá da instituição que faz a idade dos jogos, né? A recomendação de idade. A gente teve que tirar todo o sangue. Todo o sangue da cena. Porque tava muito violento. Tranquilamente incendiaria um orfanato porque tava sem churrasqueira pra fazer picanha. Esses dois não poderiam estar mais distantes. Ok, eu já errei antes, mas o meu ponto é É que ele tava indo nesse caminho, né? É uma coisa que a gente acabou não mostrando muito. Algumas coisas porque não deu, outras coisas porque eu não soube trabalhar da forma que eu gostaria. Eu espero que eventualmente eu consiga demonstrar esses outros lados que faltaram. Porque exatamente. Não é que eles são iguais porque eles estão aqui. Mas é porque isso aconteceu. Tá vendo? O trajeto deles. O Hector tá aqui em cima, né? Ia ser isso aqui, ó. O Nuno estava no caminho disso acontecer. Só que alguma coisa impede isso de acontecer. Mas eu concordo 100% com a crítica dele aqui. que eu não comprei esse diálogo nem por um segundo. Dito tudo isso, eu hypei pra caralho a batalha final, foda-se. É isso que eu tentei fazer. Essa foi a parte que eu falei, cara. Mano, eu falei, que bom que. Eu fico muito feliz que o cara. Tipo, tá mostrando exatamente o que eu falei mais cedo. Eu falei, no início desse vídeo, a batalha final. A cena final, eu tive dificuldade de fazer. Eu senti que não foi do jeito que eu queria. Mas eu fiz um sacrifício. Eu vou tirar um pouco da cutscene. Eu falei, eu vou tirar um pouco da cutscene, um pouco do diálogo. Eu vou tirar a parte não interativa e vou focar totalmente na parte interativa do jogador. Pra isso compensar a falta do desenvolvimento que eu queria ter feito. É aquela coisa, cara, eu acabei de ressaltar tudo isso porque, sei lá, é uma coisa pequena na real, mas me deu uma incomodada. Mas não é tão sério, isso não estraga a batalha final. A música ainda é boa, a construção do último momento é muito marcante. E, cara, aconteceu muita coisa inusitada, velho, tá ligado? Tipo, a Ming Mei quase foi de Vasco. O Nuno realmente despertou o poder dele e foi e falou que ele é um covarde do caramba. Aconteceu muita coisa inusitada. E esse modo história é muito bom, velho. Conquistei, porra! É só eu tirar minha roupa de mergulho, afinal, não é tão profundo assim. Logo após o Hector ser solado, depois de muita tentativa, porque essa batalha final até que é bem difícil, os soldados da matilha decidem matar o Nuno, mas então Hector os impede, pois isso seria mais humilhante do que só ter perdido. Nuno e Ming Mei. Inclusive, o soldado fala, mas nossas ordens eram... E o Hector fala, eu que dou ordem aqui, porra. Não gostou? Cai na chincha. Resumindo, ele fala isso. Fica aí no ar pra vocês. São resgatados por Brandon e depois levados a um hospital. Eles recuperam bem dos seus ferimentos e, enquanto estão se recuperando, começam a teorizar sobre o que Hector realmente planeja. E a conclusão que eles chegam é que o objetivo de Hector, na verdade, é basicamente enfrentar divindades e derrubar elas no soco. Eu já falei que eu considero esse cara o melhor personagem do jogo? Eles logo melhoram e voltam. Tem o final dos arcade do Hector, é um dos mais importantes. Mostra algumas horas depois da batalha final. No final do arcade, todos eles são complementares ao modo história. Alguns acontecem antes, durante ou depois do modo história. Para Portugal, onde conversam com o Lobo sobre todo o ocorrido e Lobo dá a Nuno 2 missões. Uma é treinar seu poder para ficar mais forte e controlar de verdade essa força que ele ainda não entende completamente. E a segunda missão, eu não vou te dizer. Por quê? Bem, porque eu achei o final fofinho e ao mesmo tempo até um pouco emocionante, então eu acho que é uma boa... Aê, porra! Caralho, isso aí! Ou vocês experienciarem por conta própria. Mas como você demora mais de um ano pra fazer isso e ainda nem conta o final inteiro? Não, mas veja bem. Engraçado que a menina não pode contar o backstory pela metade, né?
Olha, Enfia que hipocrisia. hipocrisia, o quê? Isso aí, Tá isso aí. chapando Por Me defendam, me defendam. acaso você vai invadir Olha, Enfia que hipocrisia. hipocrisia, o quê, velho? Tá chapando por acaso? Você vai invadir o meu vídeo e fica falando comigo desse jeito? Olá, pessoas do canal do Honda, eu sou o Shikatanai, eu tenho um canal no YouTube também, sou amigo do Honda e vai tomando com o Honda, ele me chamou pra xingar ele, então eu estou xingando ele. Eu não tenho nada pra dizer porque eu não conheço o jogo e a galera falou uma coisa muito pequena e já era pra eu ter parado de falar. Então, eu vou falar uma curiosidade pra vocês. Vocês sabem que no filme dos Incríveis, o dublador do Gelado muda dependendo da versão que você tá vendo? Na sua versão de 2004, quem dubla o Gelado é o Luiz Carlos Percy, que é o dublador do Joel, de The Last of Us. E aí, essa é a versão dele, o da grande frase Que insert aleatório, mano. icônica do Fica Frio Aí. Já bebeu sua água? Agora fica. Tô sabendo. Fica frio aí. Só que esse filme tem uma outra versão dublada, que foi a versão de 2009. E o dublador do Gelado é o Mark Simões, que é o dublador do Will Smith. Já bebeu sua água? Agora fica. Tô sabendo. Fica frio aí. Então, basicamente, se tu sentiu estranheza quando viu um meme aparecendo do Gelado em português, Ou, tu botou isso, mas não botou a entrevista com o cara, aí você mente, alternativa. Você não tem moral nenhuma para criticar o meu trabalho. e falava, pô, eu acho que eu não vi essa versão. É porque você não viu mesmo. Você cresceu com uma versão diferente do que o cara que fez o meme viu. É isso aí a curiosidade. Tchau, galera! Cara, Porra, Chica, era só xingar o Honda por 10 segundos. É por isso e por outras que ninguém chamou Chica pra collab. Boa, Chica, arrombado. Zoado. Foi mal, não falo palavrão. e isso é Pocket Bravery. Primeiramente, quero o modo História 2. E Mas agora depois de me criticar durante 5 minutos, você quer um modo história 2, né? Pode ficar tranquilo que eu vou entregar. segundo, se orgulhem. Seu jogo é foda. Pocket Bravery é incrível e definitivamente merece muito mais reconhecimento. Fico feliz de ver que tem gente que ainda foi atrás do jogo. O Gemma Please mesmo mencionou ele em um vídeo e espero que isso de verdade tenha atraído mais jogadores. Porque Pocket Bravery claramente é um fruto de muito amor por jogos de luta e tudo que os cerca. Desde as piadas, arquétipos, a cultura que gira em volta dos jogos de luta. Tipo, o Arshavin tem um super que não ironicamente é chamado Farofa, que você só pode fazer enquanto ele tá deitado. Isso é simplesmente incrível. E é fascinante como esse jogo tenta muito cumprir a missão de entregar tudo aquilo que muita gente vive pedindo na comunidade de jogos de luta. Ele tenta ser acessível com bons tutoriais e um modo E aí, Thunder, valeu pela sua rede, mano. Estamos vendo um vídeo aqui que tá analisando o meu jogo, a minha história. E ele criticou a minha história e isso vai para o react do YouTube, porque eu me defenderei. de controle sem motion input. Ele colocou o personagem acessível com bons tutoriais e um modo de controle sem motion input. Ele colocou personagens desbloqueáveis, um modo história robusto. Inclusive, criticaram o nosso jogo por ter personagem desbloqueável. O cara falou, mano, bota o personagem por DLC, mas não bota desbloqueável. Eu não quero jogar, só quero o personagem e ir pro online. E, por mais que a gente possa zoar o meme disso aí, eu falei, cara, realmente, se você pensar, tem gente que só quer ir pro online e pronto, acabou. Você tem que jogar o modo história inteiro pra desbloquear um personagem, pode ser meio chato. Então, a gente até facilitou você conseguir esse personagem sem necessariamente ter que fazer muita coisa. Tem o código secreto também pra liberar o personagem. Mas são coisas dos novos tempos, né? Modo arcade com final pra cada personagem, modos de jogos diferentes, um monte de personagem bacana. E mano, sinceramente, eu já comprei salgado mais caro que as DLCs desse jogo. R$ 6,99 cada DLC. E ainda assim esse jogo teve no seu máximo, de acordo com o Steam Charts, um pico de 312 pessoas. Eu, mais do que nunca, espero muito que esse número esteja errado. Porque Pocket Bravery é Eu acho que não, acho que a Steam Chart tá sempre certa, pô. um jogo excelente em tudo que se propõe. Ele é um exemplo do que ando falando pros meus amigos há anos, que sinto que o futuro dos videogames não tá mais nas grandes empresas e nos AAA, mas sim nos indies. Porque é nos indies que sinto que tem um futuro com jogos diferentes, com ideias legais, com jogos que assumem riscos e tentam fazer algo realmente único, que apela para públicos específicos. Pocket Bravery tem uma história de desenvolvimento complicada, que eu não vou entrar em detalhes, porque o Segredo dos Games já tem vídeo sobre isso. Muito bom, a gente já fez o react desse vídeo também. E eles fizeram um trabalho muito melhor do que eu jamais faria. Mas quero dizer que é muito claro que Eu ainda adicionei coisas que não estavam no vídeo original do
Segredo dos Games, porque pude dar informações de dentro da treta. Esse jogo é especial, e saber de sua história torna isso ainda mais evidente. Quem acha que Pocket Bravery merece atenção por ser um jogo indie de luta brasileiro, está redondamente enganado. Porque no fim das contas, Pocket Bravery é sim tudo isso e muito, muito mais. Bom, vídeo bom. Concordo com todos os elogios. Concordo com todos os elogios e também concordo com a crítica que ele fez. A história já estava em mente. Essa é a parte que... Cara, não tem ninguém que critica mais uma história do que seu próprio criador. Vou te contar isso, viu? Não tem. Quem criou a parada é a que mais vê problema e mais gostaria de melhorar. Mas eu fico feliz que a parte que eu achei que estava mais fraca foi mais fraca, mas o sacrifício que eu fiz ali compensou para ter um outro momento mais importante, que foi o que ele sentiu e tal, e o final deu emocionada para ele. Então, ele não comprou aquela parte, ok, super válido, mas ele se emocionou com o final e ficou hypado durante a luta. Ah, mas aí isso aí é bom demais, isso que importa. São sacrifícios que a gente faz para atingir o que a gente quer. A gente fala, o que é mais importante aqui? O mais importante é esse paralelo nesse momento? Não. Botou ali, era o diálogo que eu achei mais interessante na hora. Talvez tivesse outros. Mas o foco é esse. Então vou concentrar minhas energias nele. E deu certo. Fico feliz, fico feliz. Vou mandar o vídeo aqui, pra quem curte curte o estilo do cara. Provavelmente ele deve fazer vídeos de jogos de luta, imagino. Vídeos gerais, na verdade. Tem muito jogo de luta, mas aparentemente tem outros tipos de vídeo também. Bom,